Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos aí ao canal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Mindset. Costumeiramente às 3 da manhã. Hoje é dia 5 de 1 de 2021, terça-feira. E iremos tratar aí a ciclos de autossabotagem. Já deixa o like, já se inscreve no canal. Entra em todos os links da descrição e deixa um comentário. Ciclo de autossabotagem, a gente vai trabalhar na questão por que você se coloca em posição de estragar tudo quando tudo está indo bem ou está indo em direção a ficar bem. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom Bom dia. dia, bom Bom dia, dia bom a todos. dia. Só lembrando, vamos ligando as webcams aí por gentileza, silenciando os microfones e vamos que vamos. Como havia já antecipado ontem, hoje iremos trabalhar aí a questão dos ciclos de autossabotagem. E só esperar. Fechem as webcams, por gentileza. Para quem está no computador, só passar o mouse na tela, que na parte de baixo abre uma pequena janela com três opções. Para quem está pelo celular, só clicar na tela, que também é a mesma coisa. Esperar mais um minutinho. Pela quantia de pessoas, acho que a gente já está na máxima da galera que já está acostumada a participar da aula aí. Enquanto isso, deixa eu tomar um olho d'água. Enquanto isso, falar uma coisinha rapidinha aqui para vocês. Ontem, dia 4, eu finalizei o primeiro livro do ano e comecei com esse daqui, ó. Na verdade, era para ter sido o meu livro de número 40 de 2020. Acabou que a preguiça bateu no final, aquela preguiça da reta final. Faltava 15 dias para acabar o ano. Falei, já foi 39, o último já foi empurrado com a barriga. Eu vou ler só por ler. Então eu poderia ter esticado aí, mas não teria tido o aproveitamento. E ainda bem que eu não fiz isso, porque é um excelente livro. Aí eu li nos 4 primeiros dias do ano, já com a mente descansada, já com aquele impulso de ano novo. Então já é outra visão quando você pega alguma coisa para fazer com prazer e não forçado. Eu simplesmente ler mais um livro só para arredondar 40 no ano não teria tido o aproveitamento necessário. É uma excelente obra, é uma excelente arte. Assuma o comando da sua vida, do Jerônimo Temel. Eu acho que é assim que deve falar o nome dele. Muito bom. E o segundo do ano já inicia hoje, que é o do Napoleão Hill, que na verdade vai ser uma releitura do ano passado. Isso aqui eu li em setembro, outubro, novembro. Em novembro eu li ele uma vez, eu já tinha lido ele em PDF lá no início do ano. Então, esse vai ser o segundo do ano. É um livrinho de 179 páginas, na verdade são 175 de leitura, daí tem as outras páginas lá que não são de conteúdo. Então, provavelmente eu coloquei uma metinha até sábado, eu leio ele, mas antes de sábado provavelmente já estou finalizando. Aí alguns vão cogitar a seguinte frase: mas se ler demais assim não adianta nada, é melhor ler um livro por mês. Não, na verdade tem técnicas de leitura que você consegue ler de maneira mais rápida e absorver de maneira 2 a 3 vezes mais o conteúdo do que se lesse de forma mais lenta. Rapidinho, eu já te tenho uma aula específica para isso. Eu vou explicar para vocês agora de maneira bem rápida, bem sucinta, como que eu faço leituras mais rápidas e com uma máxima absorção de conteúdo. Novamente, fechem as webcams, silenciem os microfones e vamos que vamos. Como que eu faço a leitura? Ao mesmo tempo em que eu estou lendo o livro, eu estou ouvindo o audiobook do mesmo livro. É meio que óbvio, né? Mas então eu leio o livro enquanto eu estou ouvindo o áudio. Os primeiros 30 segundos eu vou deixar entrar porque o limite está em 5 minutos. Mas eu vou começar a reduzir o limite até chegar em 3. Tolerância de atraso. Então, eu leio o livro enquanto eu ouço o audiobook. Nos 30 primeiros segundos do audiobook, eu deixo em velocidade normal. Mais 30 segundos eu aumento para 1,5 vezes a velocidade. E depois de mais 30 segundos eu coloco em velocidade dobrada. Então, isso vai fazer com que mais rapidamente eu consiga acompanhar as linhas no livro que eu estou lendo.
sem que isso me prejudique em comer palavras. Só que eu não dou aquele espaçamento. Às vezes, se você se reparar lendo, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui, pera, rapidinho. Vamos lá. Se eu for ler aqui, por exemplo, a página 33, o quanto a riqueza de Pai, o quanto a riqueza de Pai divino fez de bem a outros não interessa. Tem um pequeno espaçamento automático na leitura, um pequeno espaçamento inconsciente. Você não se percebe, mas isso te custa tempo. Já quando você está com áudio em 2x, duas vezes a velocidade normal, você consegue fazer essa leitura corrida. Assim, olha, me chegou no pau da viola, hein? Chegou no último segundo. Você consegue fazer uma leitura rápida, pá, e ainda assim você não perde conteúdo. E para reforçar, porque daí alguns vão falar, mas daí tá explicado. Você não aprende nada, você só lê por ler para fazer volume. Daí não adianta nada realmente. Mas aí vem alguns segredinhos. Outra coisa, focar exatamente na linha que eu tô lendo. Sempre leia com uma folha sulfite, eu pelo menos leio. Aonde eu vou descendo a folha sulfite linha por linha. Então eu bloqueio a visão das demais linhas, das demais palavras, frases, parágrafos. Então eu vou trazendo a folha sulfite para baixo para que eu acompanhe somente a linha em questão. Outro ponto, toda e qualquer leitura que eu faço, seja ela de 1 ou de 50 páginas que seja, eu faço um resumo posterior à leitura. Vai me custar uns 5 minutinhos. Mas eu estou ali uma página, o que eu tenho para resumir? Você tem uma página para resumir. Você tem ali pelo menos 250 palavras para resumir. Você tem ali 2 parágrafos para resumir. Resuma, faça resumo. Você traz à tona, às vezes, pontos importantes e pequenos que você não tenha se atentado na hora da leitura. Então você mexe naquilo que você leu, trazendo aí muitas vezes a essência, o ponto mais importante você traz à tona no resumo. Isso eu pego por mim. E junto nesse resumo, faça pelo menos 3 perguntas frente àquilo. O que aquilo tem de importância para você? Se em algum momento você já necessitou daquilo, ou se em algum momento você já utilizou daquilo. Mas eu li só uma página. Não tem importância. Faça uma pergunta frente àquela página. Ou bole as suas próprias perguntas. Então, eu faço a leitura e depois eu tiro aí pelo menos de 5 a 10 minutos do meu tempo para trabalhar em cima dessa leitura. E aí que eu digo que dá para ler o dobro ou mais do que simplesmente sentar e ler de forma monótona e tradicional. E dá para absorver aí 2 a 3 vezes mais do conteúdo mesmo lendo o dobro. Claro que se eu tentar ler um por dia também, não vai dar. Precisa de um tempinho para absorver aquele conteúdo, para que você fique trazendo ele à tona de forma automática no seu dia a dia. Mas um livro por semana está bem viável, que é a minha meta do ano aí. 40 livros, vou ter que esticar um tiquinho a mais aí no decorrer, mas dentro da minha lista do ano já está feita. Tem alguns livros bem curtos, tipo os de Napoleão Hill, eles são nessa faixa aí de 170, 200 páginas, coisas que 3, 4 dias dá para ler tranquilamente. Faz sessõezinhas curtas, lê lá 20, 30 páginas de manhã, 20, 30 páginas à tarde, 20, 30 páginas à noite. Quer dizer, 20, 30 minutinhos de manhã, 20, 30 minutinhos à tarde, 20, 30 minutinhos à noite. Você vai 1 hora e meia por dia aí, para um livro desse aí você finalizar em 3 dias. Então, é bem tranquilo. Vontade de espirrar. E é isso. Alguma dúvida quanto ao método de leitura que eu tenho? Ou não? Eu acho que foi bem simples, né? É bem direto, na verdade. Não, nada. Então tá bom. Então vamos trabalhar. Ai, Nietzsche. Vamos trabalhar ciclos de ciclos não, né? Autossabotagem. Eu tava pensando sobre autossabotagem ontem. A gente já tinha trocado a ideia sobre fazer essa aula de autossabotagem hoje. Eu fiquei pensando. Normalmente a galera só me traz a base do que eles almejam ou necessitam que eu trabalhe nas aulas de mindset. E eu chego no momento ali e vou trazendo coisas que eu passei e meio que a aula vai se andando aí não no improviso, mas no natural. Mas eu achei interessante, até quis trazer de uma maneira assim mais direta. Porque a minha metodologia, pode ver que às vezes eu ramifico tanto assim, que às vezes eu acabo deixando algumas pontas soltas e eu quero ser bem objetivo nesse assunto.
E para ser objetivo, eu tinha que criar pontos referenciais de, bom, estou aqui, eu vou até ali, daí dali eu vou até ali e vou indo. E para começar, eu percebi que a autossabotagem, ela nada mais é do que um sistema de proteção do seu cérebro para o seu corpo, para sua vida, né? Por quê? Acho que a gente já até trabalhou isso em algumas aulas de maneira rápida, dentro de algumas aulas, mas não específico nisso. Que é o seguinte, o desconhecido ele gera medo, né? O desconhecido ele gera uma preocupação, ele gera um preconceito. A gente aprende que não podemos, por exemplo, desde a infância, não fale com estranhos, não entre em carro de estranhos, não aceite doce de estranhos, não converse com estranhos. Desde a infância a gente aprendeu isso. Os nossos pais aprenderam assim, nossos avós aprenderam assim, e desde os primórdios da existência do ser humano, o diferente, o desconhecido, ele já é gerado um senso de devo me afastar, devo ficar mais atento. Então você já se coloca num posicionamento de autodefesa, um posicionamento de vamos ficar ligeiro com isso aqui. Então não é diferente quando algo bom está acontecendo na sua vida. Algo bom gera autossabotagem, tanto quanto as coisas ruins. Só que as ruins a gente nem se percebe entrando em autossabotagem. Muitas vezes a autossabotagem ela exerce a função para qual ela, por exemplo, vamos por assim, ela existe, ela foi criada, que é te proteger. Então, em alguns momentos você é protegido pela sua autossabotagem. Só que você nem percebe, né? A gente acaba focando mais naquele momento que, porra, tá tudo bem, tá caminhando direitinho, tá liso. Tu vai lá e faz uma merda. Que daí é o famoso, porra, por que que eu fiz isso? Sou um burro mesmo. Ai, eu sempre estrago tudo. Ai, por que que eu acabei com o meu relacionamento? Ai, o erro sou eu. E realmente, o erro é você mesmo. Não tem como colocar a culpa em outro. Mas tem como mudar isso. Tem como mudar. Não é fácil, não é do dia pra noite, não é tipo uma conversa de 5 minutos e muito menos uma única live aqui de 50 minutos, uma hora. Só que, ao menos, uma base do que tem que ser feito e uma base do porquê você faz o que você faz, vocês vão ter acesso. E daí vocês podem trabalhar em cima dessas informações. Só de estarem aqui, só de assistirem até o final, já mostra que vocês estão incomodados. E o incômodo é o princípio da evolução. Já falei isso diversas vezes, mas é bom reforçar. O incômodo gera a busca por um novo conhecimento, que gera, claro, se você colocar em prática, colocando em prática, gera um novo caminho a qual você vai traçar e andar, que, por consequência, vai gerar novos frutos. Não um novo ponto de chegada. Tem alguns caminhos que a gente nunca chega. Tem alguns caminhos, por exemplo, a consistência. Nós sempre andamos no caminho da consistência. Nunca chegamos à consistência, pois a consistência é o caminho sendo traçado. A indisciplina também é um caminho. Então, olha lá o que eu falei, que eu perco a linha de raciocínio igual, ó, rápido e fácil. Eita! Mas enfim. Então, o incômodo, obtenção de nova informação, um novo caminho, um novo resultado. Esse novo resultado, ele é o caminho. Só que você tem que andar um pouquinho, você tem que adentrar um pouquinho este caminho para que você comece a colher os frutos. E quanto mais longe você vai no caminho, maiores são os frutos que você vai encontrando. Isso na consistência, isso na... Deixa eu ver qual outra. Na evolução pessoal, na leitura, né? O hábito da leitura, por exemplo. Ninguém começa a ler por ler. Principalmente livros de autoajuda, evolução pessoal, aprimoramento, mindset, evolução técnica, evolução pessoal, enfim. Livros que agreguem, não é aquele livro muitas vezes gostoso de ler, tipo um romance. Eu gosto muito de poesia e... Quer ver? Cadê o livro do Bukowski? Tinha um livro do Bukowski aqui, ele tá ali na frente. Então, não me atrai
não me dá um prazer tanto quanto uns livros de romance, ficção, aventura. Então eu não leio por prazer, eu leio porque eu me incomodei com a vida que eu tinha. Então a vida que eu tinha, ou alguma situação que eu passava, ou algo que eu fazia, eu precisava mudar. Então eu estava incomodado, eu precisei agregar um novo conhecimento, os livros. Esse novo conhecimento, eu colocando em prática, gerou um novo caminho, novos hábitos, novos posicionamentos de vida, novos movimentos de vida, nova visão de vida. Então, um novo caminho. Adentrando neste caminho, não foi no primeiro nem no segundo livro. Não tenho de, não, foi a partir do quarto livro, foi a partir do terceiro mês. Não. Você vai se perder no caminho do bem, por assim dizer. Ai, peraí que deu uma coceira na perna aqui. Você vai se perder no caminho do bem. Você simplesmente vai... de um dia para o outro, as pessoas vão chegar para você e falar: nossa, você tá diferente. Bum! Aí é o momento que você realmente abre os portões e começa a colher os resultados. Tem que tomar cuidado para a arrogância não subir na sua cabeça, o ego inflar, e por causa de um simples elogio, de um simples ponto, você se encontrar num cenário de agora tá tudo certo, agora eu sou fodão. E eu me peguei nesse ciclo aí. Aí entra o primeiro ponto de autossabotagem. Acharam que eu tava perdido no assunto, né? Aí entra o primeiro ponto de autossabotagem que eu me peguei em 2020. Eu era um cara da seguinte maneira. Toda vez eu chegava para as pessoas, principalmente as pessoas que tinham uma certa importância na minha vida. Importância na minha vida que eu digo, a opinião delas valia muito para mim. Isso é outro ciclo de é uma das maiores crenças que te puxa para autossabotagem mais rápido. E a gente vai trabalhar isso mais para lá. Mas algumas pessoas eu dava importância na opinião deles ou delas. E eu sempre tentava em prol de me provar pela opinião dos outros, me validar na opinião dos outros. Então eu buscava a evolução para que os outros me dissessem que eu evoluí. E não buscava a evolução para que eu me sentisse evoluído. Tem uma grande diferença nisso. Daí, ia lá, lia 2, 3 livros e começava a caçar. Igual o cachorro farejador. Começava a ir atrás dessas pessoas. Eu tô mudado, né? Já era. Por quê? Eu lia, eu fazia exercício, eu fazia o que tinha que ser feito, e ninguém reconhecia. Eu continuo. Aquilo era um impulsionador, aquilo era um motivador. E beleza. Aí na primeiro elogio, nossa, você tá diferente, tá mais calmo. Quando eu meditava, quando eu comecei a agregar o hábito da meditação, foi o primeiro hábito que eu me peguei quebrado. Que eu me peguei quebrando o meu hábito na autossabotagem. Que foi o seguinte: eu comecei a meditar, sempre fui muito explosivo, sempre fui muito agressivo com as palavras, sempre fui um cara muito agitado, ligado no 500 milhões de volts, e comecei a meditar. 5 minutos, 10 por dia. Chegou um período ali que eu queria o mais rápido possível que alguém chegasse para mim e falasse: nossa, como você tá calmo, você tá sereno. E meu objetivo era esse. Comecei, quando eu vi, com poucas semanas, eu já tava mexendo 40 minutos numa paulada só, assim, pá! O Anakin vai lembrar disso aí. O Anakin voltou esses dias para mercado, voltamos a trocar umas ideias agora. Anakin, a gente tem contato aí praticamente desde o meu início de mercado, final de 2016, início de 2017, é uma das pessoas aí de dentro do mercado mais antigas que eu tenho contato, né? Antigas que eu digo na minha trajetória. E daí comecei a meditar e porque queria que as pessoas olhassem para mim e me chamassem de calmo, de sereno. Esse era o meu objetivo, me validar nas pessoas. Hoje eu medito de forma regular, de forma consistente. Sou sim um cara bem mais calmo, bem mais tranquilo, baseado em como eu era. A evolução se faz aparente. Para muitos que chegam agora, me conhecem agora, eu falo: caralho, mano, se o cara medita agora, eu não quero nem ter conhecido ele nas antigas.
Pois é. Só que eu não busco mais a opinião dos outros. Não tem mais uma valia para mim. A não ser que eu tenha ido até a pessoa e contratado ela ou ido em busca de um conhecimento. Aí a opinião dela vai se fazer valer. Do contrário, cada qual tem a sua opinião e não me importa se você gosta ou não gosta de mim. Simplesmente eu te respeito, você me respeita e tá tudo certo. Então, não faz mais importância se vão ou não me chamar de calmo. Se vão ou não olhar para mim e falar, nossa, que sereno. Eu tô um pouco me fudendo. Eu medito para que eu me sinta mais calmo, para que eu tenha um autoconhecimento a mais e para que eu me controle mais facilmente. E claro, isso vai refletir na minha esposa, nos meus cachorros, na minha filha, que também é um dos principais combustíveis para minha evolução é a minha filha. E a meditação está diretamente ligado ao meu trato com ela. Como que eu trato, como que eu convivo com a minha filha. Então, isso aí, a opinião dela me motiva. Então, nesse período aí que eu voltei lá em 2019, lá em 2020, no final de 2019, início de 2020, ali nesse final e início de ano, eu comecei a meditar igual um condenado. Pau! Teve os resultados. Porra, começa a meditar 40 minutos por dia pra tu ver. É outro nível de consciência que você alcança. Só que o objetivo para qual eu tinha direcionado a meditação estava errado. Porque a hora que eu batesse no objetivo, eu ia cair ali, ó, bum. Eu basicamente coloquei um muro como meta. E eu tava vindo que nem um caminhão sem freio. E era um muro assim daquele blindado de 1 quilômetro de largura, tá ligado? Eu dei no meio do muro, porque daí a primeira pessoa chegou pra mim e falou o seguinte: nossa, você tá calmo, né? O que você tá fazendo? Bum! Me coloquei no posicionamento de consciência de que eu estava chegando num patamar novo. E eu não sabia lidar com aquele patamar. Eu não sabia lidar com aquele cenário. E o que aconteceu? Autossabotagem. Eu reduzi o tempo de meditação e do nada eu comecei a ficar muito, mas muito estressado. Com coisas mínimas que antes da meditação não me incomodavam. Mas a partir daquele momento meu cérebro começou a entrar em alerta. Eu falou, opa, peraí. Você está num cenário que você não conhece. É perigoso. Você nunca foi chamado de calmo. Você nunca foi chamado de sereno. Você não é assim. O seu jeito não é esse. Eu não sou esse. Aí começa a jogar. Você está sendo falso. Você está sendo um personagem. Esse não é você. Pra que isso? Que perda de tempo. E daí começa a jogar várias pontos para que justifique você não continuar naquele caminho. Que é o que? É um ponto, é uma corda, igual quando você amarra um cachorro e deixa ele solto. Ele tem uma certa liberdade, mas ela é limitada. Porque se ele esticar até o final, a corda puxa ele. E se ele for correndo, e a corda travar, já viu o cachorro quando você prende ele e solta? Você prende ele numa corrente e solta ele sai no gás. A hora que a corda chega na máxima, o bichinho bateu e voltou, dá umas cambalhotas para trás. É exatamente o que acontece. A autossabotagem, ela vai te trazer para um eixo, ela vai te trazer para um ponto de segurança. Que é o quê? Eu sempre soube lidar com a agressividade nas palavras, com a impulsividade nas atitudes, com essa forma intensa de ser. Sempre soube lidar. Por mais que isso muitas vezes me coloque num cenário ruim, um cenário negativo para mim e para terceiros, mas é onde eu estou acostumado. Se é guerra ou é paz, não importa. Se for na guerra, eu sou um soldado forjado e estou acostumado com a guerra. Se é a paz, não tem problema. Eu sou um jardineiro acostumado com as flores. A questão é você colocar um soldado num jardim ou colocar um jardineiro numa guerra. Cada qual não vai saber se não estão na zona de conforto, tá ligado? Agora, se você pega um soldado e coloca em meio à guerra, mas que tenha sangue e morte, beleza, para ele tá tudo certo, tá acostumado. Você coloca um jardineiro no jardim, muito bom, tá ligado? Não é o cenário que define o que é seguro ou zona de conforto, e sim a exposição de quem se encontra ali. Eu sempre fui exposto a ser e receber agressividade nas palavras, nas atitudes, impulsividade.
Porque o seu mundo, o mundo à sua volta, ele vai ser um reflexo do mundo da sua mente. Então, na minha mente, o mundo era uma guerra, era uma competição e cada um por si, Deus por todos e vão para cima. Por consequência, eu me posicionava dessa maneira, o mundo refletia aquilo que eu entregava a ele, né? O mundo, ele nada mais é do que um espelho, o mundo externo, as pessoas ao seu redor. Então, eu estava acostumado com esse tipo de situação, né? Em dar e receber patadas, dar e receber impulsividade. E exatamente, melhor ser um guerreiro num jardim do que um jardineiro num guerreiro, do que um jardineiro numa guerra. Que é exatamente o cenário que me encontro hoje. Sou um cara que, na minha mente, a guerra ainda acontece de uma maneira mais sutil, eu controlo muito mais o cenário, e isso daí reflete diretamente no mundo. Não significa que eu me tornar mais calmo, mais tranquilo, eu me tornei fraco. Pelo contrário, o que me torna mais forte ainda. Eu tenho uma força que ela pode ser direcionada e utilizada quando eu decidir usá-la, tá ligado? Eu não preciso sair agredindo e mostrando os dentes a todo momento. Mas é melhor você ter e não precisar usar do que precisar usar e não ter. Então, mais vale você ser um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra. Então, aí que entra o autocontrole. Mas, voltando aí ao autossabotagem. Quando começaram a vir quando começou a vir o reconhecimento, eu comecei a me auto-sabotar e comecei a me estressar. Do nada, literalmente do nada. No dia seguinte, desandou tudo. E daí, aí você tem o principal ponto, a principal premiação da autossabotagem. É a confirmação de que você estava fazendo errado. Que é o quê? A confirmação de que aquilo não está trazendo o resultado. Porque lá, vamos ver, 20 dias meditando. E daí, com 2 dias que as pessoas me elogiaram, o meu cérebro começa a me auto-sabotar, eu aceito a auto-sabotagem, eu começo a desandar o que eu tinha aprendido na meditação e começo a ficar estressadão, mais do que o normal. E daí, lá no 3º, 4º dia que eu voltei a ficar estressado, eu começo a pensar, essa merda não funciona, não adiantou nada, parece que só piorou a situação. Aí você para de meditar. Aí com 2, 3 dias, você volta ao seu normal. O nível de agressão diminui, porque o teu cérebro ele já não está te provocando. Você aqui nesse dia, você volta no que você era lá no início. Aparentemente, você vai ter um contraste de, agora, olha, ontem eu estava extremamente agressivo. Parei de meditar, hoje eu estou um pouco mais calmo. Não é que você está mais calmo, você só está menos irritado do que no dia anterior. Deu para entender essa matemática? Então, por exemplo, a minha agressividade, vamos pôr em números. Eu era no nível 5. Aí na meditação eu fui para o nível 3 de agressividade, de impulsividade. No início da autossabotagem, eu pulei de 5, que era a base, 3, que era o que eu estava na meditação, eu pulei a 8, a 10, extremamente irritado. E daí eu parei de meditar, eu paro de adentrar um cenário novo na minha vida, um cenário desconhecido. Nos dias seguintes, eu passo ao nível 6, ou volto na base, nível 5 de irritação. Quer dizer, não é que a meditação não funciona, só que eu criei um pico a mais de irritação, que quando eu volto para o meu normal, aparentemente, baseado no último período ali, eu fiquei mais calmo, mesmo sem a meditação. E daí entra aquilo lá. Essa merda não funciona. Olha aí, não adiantou nada. Vou parar. É quando a pessoa começa a seguir um setupzinho, um operacionalzinho, ela vem indo bem. Ela tá nos loizinhos, entra no ciclo de autossabotagem e volta e daí volta pro lado de galho em galho. A matemática funciona da mesma maneira, operacional, emocional, leitura de livro, banho gelado, se exercitar, tudo e qualquer coisa na sua vida vai seguir esse mesmo ritmo, se você deixar. O Arley falou que essa foi a mesma situação quando ele dobrou a banca. Então, aí, isso foi o cenário da meditação, de foi um dos mais fáceis de eu identificar essa autossabotagem. Tem autossabotagem que você consegue se identificar sozinho nela. Tem alguns patamares que outras pessoas vão identificar. Um exemplo disso aconteceu agora no final do ano, na parte financeira. Quem identificou
esse ciclo de autossabotagem em mim foi o meu sócio Lucas. E rapidamente a gente contornou a situação. Para que. Só sintetizando, não, só colocando. Só vou colocar essa tampinha aqui, ó, como um referencial do que eu ia falar. Então a tampinha é o Lucas. Aí eu vou ter um ponto de referência para onde eu devo ir. Napoleão Hill, mais esperto que o diabo. Pai pobre não. Homem mais rico da Babilônia. Paul McKenna, Mude Sua Vida em 7 Dias. Para se tratar de autossabotagem, para se falar de autossabotagem, esses 3 livros são de extrema importância. Principalmente aqui na ordem. Paul McKenna, Mude Sua Vida em 7 Dias. Eu aconselho que leiam. Vocês vão ter uma visão dessa questão de autossabotagem e como evitar e como direcionar o seu objetivo de uma maneira, em vez de eu colocar a meditação na opinião de alguém para me validar, eu coloco a meditação, eu não deixo, não, se eu chegar a isso, eu vou estar feliz, vai ser um objetivo. Não, coloque um caminho aberto. Eu vou meditar pelo resto da minha vida. Eu vou tomar banho gelado pelo resto da minha vida. Eu vou me exercitar pelo resto da minha vida. Coloque metas objetivas de referência. Não coloque um ponto final. E você coloca na opinião dos outros, você coloca a palavra consistência. Eu quero ser consistente. Primeira semana, primeiro dia que você fizer o que deve ser feito, bum, você vai ter completado o seu objetivo e no dia seguinte você já vai fazer merda e vai quebrar tua banca de novo. Então não coloque objetivos que sejam pontos finais, beleza? Então, Paul McKenna, Mude Sua Vida em 7 Dias, é um livro do... senhora, muito bom. E ele vai trabalhar muito visualização e criação de metas. Depois o Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill, também vai trabalhar muito a alienação, vai trabalhar muito a questão da autossabotagem. E também o Homem Mais Rico da Babilônia. Parece que não, mas ele vai trabalhar muito a questão da autossabotagem também, de maneira aí mais subjetiva. Então vai ter que ter uma interpretaçãozinha, mas a partir do momento que você leu esse, a hora que você leu o Homem Mais Rico da Babilônia, você vai conseguir pegar bem essas deixas. E aqui, ó, referencial visual para não se perder, um ponto de referência. Aqui, voltando ao Lucas. Ele identificou em mim uma autossabotagem financeira. Para todos que me conhecem, para quem não me conhece, eu não vim de família rica, não sou um cara formado em faculdade, não que a faculdade signifique sucesso financeiro, mas ele, em alguns momentos ele facilita um pouquinho. Mas não tenho nem ensino médio completo, nunca ganhei na Mega Sena, não tenho herança, enfim, não sou um cara, não vim de família pobre também, família de extrema pobreza. Veio de uma família aí indo da classe média um pouquinho para cima, depende. Minha família nunca teve uma excelente gestão, construindo a base do trabalho, e eles oscilam aí entre a base da média e o topo da média, nem indo para o pobre, nem indo para a classe alta, sempre se mantendo no mediano aí financeiramente falando. Então, nunca tive acesso ao financeiro para abrir uma empresa, para fazer alguma coisa. Então, tive que fazer por onde? A média salarial que eu sempre tive girava aí no salário mínimo a uns 1.500 pila, não mais do que isso. E, então, muita grana para mim, eu quando eu entrei no mercado aí com a mente certa, né? Não vou falar no início que eu queria ganhar 200 mil no mês, não. Quando eu entendi o mercado realmente, entendi as minhas capacidades, eu buscava algo em torno aí de 10 a 15 mil por mês. Muito facilmente, depois que eu comecei a fazer da maneira certa, eu alcancei esses objetivos aí. Esse objetivo aí. E fui vindo, comecei a pegar uns meses muito bons, consegui controlar alguns outros, e na média anual aí, deu 33.666 e eu não lembro os centavos agora. Deu 380 e alguns quebradinhos no total de 2020 aí nas minhas operações pessoais. E, cara, para quem tá acostumado, para quem estava acostumado há 25 anos, 26 anos de vida, ganhar um salário de 1.500 no mês no pau brabo, finalizar um ano aí com lucro líquido de, vamos por aí,
16 mil, 17 mil, 20 mil reais no pau brabo, você finalizar um ano com uma média de 33 mil de lucro, isso só de uma das fontes, eu me coloquei numa zona, eu estava numa zona totalmente desconhecida financeiramente. E isso assusta. Isso assusta porque daí o teu cérebro começa a jogar para você o peso que não existe. Tipo, você tá lidando com muito valor, e isso e aquilo. E, enfim, diversos pontos que a minha mente jogou, eu não me percebi. Foi bem sutil, porque quando você começa a se forjar emocionalmente, devido à quantia de livros que eu leio, os assuntos que eu trabalho diariamente na instrução de evolução pessoal de outras pessoas, eu acabo evoluindo também. Então eu fico mais difícil de ser pego por essas armadilhas e acaba que o meu cérebro acaba trazendo pontinhos bem mais sutis, vindo por trás. Então, ele vai dar um jeito de me sabotar, né? Eu vou encontrar ferramentas que me favoreçam a autossabotagem. Algumas são mais sutis, outras são uma paulada na cabeça de frente mesmo, que você só não vê se você não quiser. Só que nesse ponto veio bem sutil essa autossabotagem. Tanto que eu tive que ler novamente o Paul McKenna, Muito Só 27 Dias, porque eu tinha lido lá em meados de 2020, tive que reler ele no final do ano aí. E eu me peguei num ciclo de autossabotagem da seguinte maneira. Eu comecei a gastar muito, 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 muito. Não comigo. Eu tenho uma trava para gastos comigo. Eu me sinto em alguns momentos culpado por a culpa do sobrevivente. Quando cai um avião e sobrevive uma ou duas pessoas, eles se colocam num posicionamento de culpa. Por que só eles sobreviveram? Por que os demais morreram? Por que outra pessoa não sobreviveu no lugar dele? Isso se chama síndrome da culpa do sobrevivente. Isso acontece não só em realmente sobrevivência, e sim em evolução, principalmente financeira. Isso é uma crença, isso é uma alienação, isso é um princípio de autossabotagem financeira. Você se colocar num posicionamento de se sentir culpado de ter alcançado patamares financeiros e deixado para trás outras pessoas. Então começou aí e eu não me percebi. Isso começou lá em agosto. Algumas pessoas foram financeiramente ficando afastadas de mim e isso aí começou a me incomodar. Tipo, por que eu não podia ajudar a pessoa, podia trazer para perto, podia tentar abraçar o mundo. E daí comecei. Um dinheirinho aqui para uma pessoa, um dinheiro ali para outra pessoa, e o dinheiro começou a ir, beleza. Mas eu tava conseguindo controlar, né? Porque daí também, de bobo eu não tenho nada, comecei a pegar o interesse de algumas pessoas, comecei a segurar a mão também. Então, já que esse ponto eu consegui controlar sem perceber, né? A ganância das pessoas me deram a ferramenta para controlar o furo no meu caixa aí nesse ponto. E daí meu cérebro começou a atingir de outras maneiras. Comigo eu tenho uma trava emocional para o gasto. Devido a ter passado umas situações financeiras bem apertadas aí em 2020, peguei um trauma em gastar comigo. Mas com a minha filha, com a minha mina e com a minha família, eu não tenho esse controle. Eu não tinha esse controle, agora eu tenho. E ali o dinheiro foi que tinha semana de gastar 15 mil e não tá nem sabendo para onde foi os 15 mil. Teve mês de gastar aí 35 mil, gastar mais do que eu ganhei naquele mês e nem ver para onde o dinheiro foi. E vai indo, né? Tudo que é demais é muito. Chegou aí meados de novembro, início de dezembro, fazendo fechamento anual, né? Tanto pessoal quanto das demais empresas que eu tenho sociedade. E eu comecei a perguntar, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Sumiu o dinheiro. Sumiu grande parte do dinheiro. Caralho, maluco. Não, tá errado essa porra aqui. E daí eu fui atrás do Lucas para me ajudar, entre outras pessoas. Na verdade, o Lucas veio até mim e falou, mano, seguinte, tô preocupado com um bug aí. Né? Daí a gente comentou alguns assuntos. Falei, porra, verdade, cara. Ele, vamos trabalhar isso aí, mano. E daí ele identificou em mim a minha autossabotagem. Porque estava bem evidente para terceiros. Para olhos atentos, para olhos que sabem o que buscar, ele percebeu rapidamente. Isso que eu e ele vivemos em cenários online.
Se ele tivesse, agora estão todos, iremos centralizar as operações em Curitiba. A partir da próxima quinzena, já estaremos todos aqui juntos. O Lucas vai ser o primeiro a vir. Então, se ele tivesse provavelmente no mesmo cenário físico, tivéssemos no escritório juntos, ele teria percebido o meu ciclo de autossabotagem muito mais rápido. Teria me custado, teria me protegido um gasto aí de uns 120 mil bobo, de graça. E ele percebeu isso aí e ele falou, mano, vamos ter que trabalhar isso aí. Passou algumas ferramentas, algum exercício, citou algumas frases do Paul McKenna. Eu falei, você tá citando, você tá parafraseando o Paul McKenna, o livro Mude Sua Vida em 7 Dias dele. Exatamente. Ele me passou um exercício, na verdade, eu falei, eu conheço esse exercício aí. E foi exatamente o exercício do café. O exercício do café vocês vão encontrar no dia 3, se eu não me engano, do Paul McKenna, que ele diz para você, é mais uma técnica de visualização, né? Você ir até o restaurante mais top da sua cidade ou da sua região, que você sempre sonha ir, mas você fala, aqui eu não posso. Vai lá e nem que você vá só para tomar uma água, nem que você vá só para ir ao banheiro, para você colocar para o teu cérebro que aquilo não é uma utopia, não é algo distante, é algo real. Que se aquelas pessoas que estão lá, você também pode estar lá. E daí já entra outro cenário, que é o quê? A primeira vez que você for a esse restaurante, a primeira sensação que vai te dar não é de prazer, não é de conquista, é uma sensação de culpa. Aí entra a culpa do sobrevivente, que é tipo, eu não mereço estar aqui, eu não sou digno de estar aqui, por que eu estou aqui e outras pessoas não estão? Pessoas que vão ficando pelo caminho, você vai lembrar delas e fala, nossa, tal pessoa podia estar aqui comigo. E você não coloca a realidade de você conquistou aquilo e os demais resolveram ficar para trás. Não. Teu cérebro coloca que a culpa é tua de estar ali. Não é um mérito, é uma culpa. Não é algo leve, é algo pesado você conquistar outra coisa que outras pessoas não conquistaram. E ele faz o quê? Faz com que você volte os níveis, volte os patamares para que você volte para uma zona de conforto. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Me custou cerca de 125 mil reais que eu poderia ter preservado. Não que não faz falta, 125 mil reais é uma paulada na cabeça. Mas tô vivão, tô com as contas todas pagas, tô com o meu ano de 2021 inteiramente pago, todo o dinheiro necessário para todas as contas mensais, todo o meu custo de vida está pago. Claro que eu tenho 125 mil reais a menos na minha conta corrente, que eu poderia ter segurado e com certeza teria uma boa utilização esse ano aí. Mas é uma autossabotagem. Se eu não me percebo nela, o que meu cérebro iria fazer? Ele ia me jogar para um patamar financeiro de 5 a 10 mil, que é o que eu já acostumei. Né? Me acostumei rápido a ganhar e viver uma vida que me custa em torno de 5 a 10 mil por mês. Só que a 33 mil média por mês, com meses fechando quase 100 mil, meses fechando 70, 80 mil, é muito além do que eu estava acostumado. Meu cérebro ia me derrubar. E se eu não tenho pessoas mais experientes em áreas específicas, se eu não tenho pessoas, não que a opinião guie a minha vida, mas a opinião me ajuda. A opinião nada mais é do que um ombro amigo, uma mão amiga que te olha de cima para baixo em algum momento e falou: tome a mão, a pega e levanta. Foi exatamente o que aconteceu. Ao contrário, quando a opinião das pessoas, elas se tornam uma boia, onde você tem que saber nadar. Você não pode, senão você cai no mar. Se a opinião das pessoas é o seu bote salva-vida, e se as pessoas estiverem de costas naquele momento, ou se elas não quiserem dar uma opinião. Porque tem pessoas que ela não vai chegar para você e falar: que legal, você evoluiu. Se você busca incansavelmente a opinião das pessoas para se validar, só aí você já entrou no ciclo de autossabotagem. E você só está esperando que algo aconteça para você cair de vez. Então você tem que sair do cenário. Não existe a opinião construtiva. Não sei, nunca ouvi esse termo. Pode ser que seja. Mas enfim, já a opinião de algumas pessoas não são que elas dão significado para o que eu faço. Simplesmente elas dão apoio em momentos que eu necessite. Porque eu não posso pegar o meu combustível vindo de terceiros. Então a opinião dos outros não vai me dar a velocidade, muito menos o meu caminho.
A opinião de alguns estarão no caminho quando eu precisar. E se ela vem sem eu necessitar, vai entrar por aqui e sair por aqui. Tá ligado? Então por isso que a média das 5 pessoas, isso que eu falo, sempre seja o mais burro da mesa. Como assim? Se eu leio lá, eu li 39 livros em 2020. Se meu objetivo é ler 40 em 2021, eu tenho que estar numa mesa onde as pessoas almejam ler 45. Na mesa de 2020, eu estava na mesa de caras que leram 50 livros no ano. É nessa mesa que eu vou continuar. Se eu quero bater 1 milhão líquido com as minhas operações pessoais esse ano, eu tenho que andar com caras que bateram 1,5 milhão ano passado e eu mesmo bater 2 milhões esse ano. Se eu quero se eu quero fechar o meu ano com 15 sociedades no meu nome, fazendo parte de 15 sociedades, eu tenho que andar com caras que têm pelo menos 20 e ao mesmo ter 25 ao final do ano. Eu sempre tenho que ser o mais burro da mesa. Porque esses caras, a opinião deles no meio do caminho vai fazer o que o Lucas fez comigo. O Lucas é o cara mais inteligente da minha mesa. Na analogia, eu sou mais burro que ele. E se fez valer eu estar numa mesa de alguém mais inteligente que eu. Se eu tivesse numa mesa onde eu sou mais inteligente, você acha que alguém teria olhado pra mim e falado, olha, mano, assim, assado, você tá num ciclo de autossabotagem? Porque assim, tava controlado essa autossabotagem, né? É o famoso, se eu ganhei, se eu conquistei, nada mais justo do que eu usufruir. Só que usufruir sim, mas de uma maneira não eficaz. De uma maneira não que otimize e que gere alguma coisa futura, gere alguma coisa longínqua de resultado. Eu usufruí para coisas momentâneas e idiotas, supérfluas. Coisas superficiais que desses 125 mil gastos, eu não tenho nada em mãos. Tipo, olha, adquirir isso, adquirir aquilo. Não. Simplesmente foi um dinheiro que foi e literalmente jamais voltará. Se eu estou na mesa onde eu sou mais inteligente, por assim dizer, as pessoas olhariam de baixo para cima para mim e falariam, nossa, que legal, eu quero ser igual a você. Jamais alguém olharia alguém gastando 125 mil ao decorrer do ano e falaria, olha, não. E mais, sobrou mais 200 e paulada de lucro líquido também. A pessoa ia olhar o lucro líquido, ia olhar o quanto eu gastei, ia fazer a conta, você tem o dobro do que você gastou. Tá positivo. Não. E eu também não me percebi nisso. O Lucas, sendo o mais inteligente da mesa nesse patamar, ele olhando de cima e falou, mano, tá errado. Não é porque você tem o dobro do que você gastou, não é porque você usufruiu do que você conquistou, não é porque você tem esse direito que você deva fazer isso. Tá errado. E bom, agora mudei o posicionamento. Vou te falar, com 20 dias de alguns exercícios, de algumas orientações, pelo menos 1/3 desse valor que eu torrei no ano inteiro, já consegui voltar para minha mão. Quer dizer, 1/3. Praticamente o valor gasto em 4 meses, eu em 20 dias recuperei. Não existe recuperar. É fazer dinheiro novo. Mas eu fiz dinheiro novo proporcional ao anterior. Quer dizer, em 2 meses o déficit que eu tive em gastos supérfluos em 2020, eu vou recuperar. Então, janeiro, fevereiro, março. Até março já está na mão. Só que eu atrasei aí 2 meses, 3 meses desnecessariamente. E é um ciclo de autossabotagem que agora eu tenho capacidade de identificar sozinho. Não significa que eu vou abandonar aquelas pessoas mais inteligentes que estão ao meu lado. Aí que entra a média das 5 pessoas na sua vida, que é o que eu já falei para vocês diversas vezes. Então, assim, um ciclo de autossabotagem nada mais é do que um sistema de proteção para que você evite o desconhecido, para que você evite um cenário novo, para que você fique sempre na sua zona de conforto. Se você é um guerreiro, você vai ficar sempre na guerra. Se você é um jardineiro, você vai ficar sempre no jardim. Só que... Oi? Deixa eu ver qual que é a pergunta, peraí. Mas seria se você fosse o cara mais inteligente da sua mesa, você não correria o perigo de a opinião de outras pessoas por ser menos inteligente influenciar? Sim, exatamente. Se você é o cara mais inteligente da mesa, você
Dificilmente, é que assim, como que eu posso explicar? Eu estar numa mesa onde as pessoas estão, vamos pegar lá, 5 pessoas, ó, cuidado, mano, ó, presta atenção nas aspas, eu não tô chamando ninguém de burro e não tô falando que eu sou mais esperto que ninguém, é só uma analogia. Mas se 5 outras pessoas estão na minha mesa e elas são mais burras e eu sou mais inteligente, provavelmente daqui a alguns meses todos seremos os mesmos burros, seremos medíocres. Parte minha emburreceu, parte delas ficou mais inteligente. Nós vamos ficar medianos. Bah, beleza. Só que, é porque eu entendi a pergunta, eu entendi qual é o ponto, né? Então, como que eu vou fazer parte da mesa dos mais inteligentes, se os mais inteligentes vão querer fazer parte das outras mesas? Não sou eu que vou à mesa de vocês, ou de você, ou de quem quer. A pessoa vem até minha mesa. O Lucas não veio para minha mesa, eu fui para a mesa do Lucas. Eu estou seguindo o Lucas e não o Lucas está me seguindo. O Lucas não está baixando o nível dele, eu estou subindo o meu nível. Já o Lucas, ele não vai sentar na minha mesa. No cenário de vida dele, ele vai sentar na mesa acima. E eu vou sentar na mesa do Lucas, que é a mesa acima. E assim vai indo. Eu entendi a pergunta de vocês. Exatamente. O Lucas não vai parar ou a velocidade dele, diminuir ou diminuir o patamar dele. Pelo contrário, eu simplesmente vou pegar a rabeira e vou atrás dele. Se ele continuar decolando em direção às mesas maiores e mais inteligentes, eu fico para trás. Ele não vai reduzir a velocidade dele. Do contrário, eu posso muito bem ultrapassá-lo e ele se torna o mais burro da mesa e tchau, Lucas, eu vou para a próxima mesa. Entendeu? Deu para entender? Então, seja o mais burro da mesa em que você foi em direção a ela. Não significa que você não possa auxiliar outras pessoas. O que você não pode é reduzir a sua velocidade. O que você não pode é baixar o seu nível. Quem quer evoluir, que vem atrás e te acompanhe. Quem não quer, não pode te colocar. Aí vem um outro ponto extremamente importante. Pessoas irão te julgar. Pessoas irão te colocar a culpa. De, você não nos ajuda, você é arrogante, você evoluiu, você tá rico, você tá isso, você não, esqueceu da sua família. Não. Cuidado. Essa crença, esses filhos das putas, muitas vezes vão te atrapalhar. Vão ser o primeiro gatilho externo que vai chegar a você e vai gerar aquela culpa de sobrevivente que vai começar a gerar um cenário, criar um cenário de autossabotagem. Porque o teu cérebro vai ver a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos, os seus primos, falando para você. Nossa, podia ajudar a família. Nossa, isso, nossa aquilo, nossa aquilo outro, tá ligado? As pessoas vão, de alguma maneira, te atrasar. Aí já é praticamente uma outra aula, né? Já estamos beirando o final da aula aí, nem vou entrar nesse patamar, mas isso gera uma outra aula só para isso. Como que a influência das pessoas que ficam para trás é dolorido. Você vai chegar num ponto que enquanto você tem uma amarra emocional, você tem uma cordinha emocional que te prende as pessoas. Vai chegar uma hora que a corda vai esticar, você só tem uma escolha. Essa corda é um elástico. Aqui vai dar para entender muito bem. A próxima aula que a gente for fazer vai ser assim. Tem um elástico que te prende as pessoas. Você vai... E quando o elástico estica, o que acontece? Hein? O que acontece quando um elástico estica? Ele volta. Ele volta. Isso vai acontecer muito na sua vida. Você vai até um patamar e volta. Vai até um patamar e volta. Esse elástico nada mais é do que autossabotagem e opinião de terceiros. Por quê? Você mesmo se autossabota, porque as pessoas começam a te minar. Então essas pessoas te julgando vai começar a gerar autossabotagem. Então esse elástico é constituído de opinião de terceiros e uma mentalidade fraca que aceitou e gerou um cenário de autossabotagem. E você, volta. Foi e volta. Só que em algum momento, se você for muito mais longe do que aquele elástico aguenta, o que acontece? Vai romper. E se ele romper? O elástico está nas tuas costas. Meu irmão, tu vai levar ele uma chicotada. Já pegou aqueles elastiquinhos e ficou brincando? Vai dar no meio, mas vai dar um vergão. Vai ficar um vermelhão nas tuas costas, que vai ser uma cicatriz emocional pro resto da sua vida.
Tomara que a chicotada seja para dar um impulso para você ir mais para frente. Não deu nem tempo de falar. Já pegou a premissa. Exatamente. Você vai se prender a pessoas, você vai, volta, vai, volta. Cada vez que você vai e volta, no começo você vai longe e volta até a base. Depois você vai mais longe e volta até um pouquinho menos. Aí você vai mais longe e volta. Cada vez você vai se afastando um pouquinho mais. Porque cada vez que você vai longe, você conhece pessoas e identifica cenários que estão muito melhores do que o cenário que você está voltando. Então você tem aquele referencial. Então você vai usar patamares. Então você vai ir um pouquinho e vai voltar. Vai ir um pouquinho e vai voltar. Vai chegar um momento que você vai tocar o foda-se na vida, você vai ligar o botãozinho de quem manda na minha vida sou eu e vocês que se virem. Leão anda com leão, águia voa com águia, pombo fica no chão, pincher fica no canil. Vocês que se lasquem, todos temos as mesmas 24 horas, somos da mesma cidade, do mesmo bairro, da mesma família, com as mesmas capacidades. Às vezes eu tenho até capacidades menores que as suas e eu alcancei patamares maiores que os seus. Então foda-se você que é um inútil. Não vou entrar na mediocridade só para te fazer feliz. Você que siga a sua vida e eu sigo a minha. É simples assim. Ou aceita ou surta. Então você vai chegar nesse momento da sua vida que você vai esticar esse elástico. E plá! O laço vai ser cortado. Nessa, meu querido, vai vir uma chicotada daqui e vai vir com toda a força no meio das tuas costas. Pau! Vai trazer uma cicatriz, vai trazer uma dor. Que vai ser o momento que você vai cortar os laços com a família. Vai cortar os laços com os amigos. Cortar os laços, que eu digo, não é se afastar da família. Eu nunca fui tão próximo da minha família quanto eu sou hoje. Só que teve um período que eu tive que literalmente mandar todo mundo se fuder e cada um cuida da sua vida. Literalmente eu me afastei, físico e emocional, da minha família. Que para poder voar alto e dar carona para alguém, primeiro eu tive que voar alto. Tive que cortar as âncoras e tive que, decolar. Depois que você aprende a voar, você pode voltar e pegar algumas pessoas e levar de carona. Pega alguns pombos e ensina a voar alto. Mas também pega esses pombos e leva até uma certa altura. Se ele não quiser voar sozinho, ele que volte para o chão, você continua. Mas você fez a tua obrigação de aprender a voar e voltar a ensinar. Quer aprender? Não quer, o problema é teu. Corta laço de novo. Então, esse cortar o laço vai ser dolorido. Você vai se encontrar sozinho, solitário em meio à multidão. Daí tem que tomar muito cuidado para não entrar em depressão. Então, mas é um cenário triste, que é quando o elástico corta, você dá no meio das costas. É quando você decide que você não vai deixar que a sua família, seus amigos, seu ciclo social te prenda no chão. Você quer voar, e aquelas pessoas querem ficar no chão. A hora que você tiver esse senso, é o momento que vai doer. Porque você vai estar tipo, tô virando as costas para a família, tô traindo meu sangue, isso. E daí é o princípio de autossabotagem, onde o teu cérebro vai te jogar para mediocridade, para ficar na mesa dos burros. Daí vem a chicotada. A partir do momento que essa chicotada para de doer, porque ela vai vir numa pressão e por meio segundo você vai só sentir a dor. Só que esse chicote, esse elástico, ele pesa umas 2.000 toneladas. Se você tá parado e vem 2.000 toneladas nas tuas costas, o que acontece? Você tá de costas, vem um caminhão e passa, bateu e pum. O que vai acontecer? Te atropela. Te atropela. Você vai te jogar 1 milhão de quilômetros adiante. É o que vai acontecer depois que a dor passar. Então vai vir o corte emocional e às vezes físico do seu cenário familiar. Vai doer. Depois que a dor passar e você entender o que aquela dor significa, para muitos vai ser muito mais fácil. Eu não tinha essa identificação. Hoje eu sei o que significa essa dor. Se eu tivesse o acesso da informação que vocês estão tendo hoje, eu teria ficado muito menos tempo aqui, chorando e doendo porque eu estou sozinho. Eu teria ficado feliz e falado, caralho, vem que agora eu vou voar para frente. Não deu outra. Bah! Tu é jogado lá adiante. E daí você cortou esse lado. Aí você alça voos que talvez você nem tenha imaginado. Financeiramente, emocionalmente, de relacionamentos. Enfim, como um todo, como ser humano, você vai alcançar patamares que você tinha uma trava. Você tinha uma resistência. Batia, voltava, batia, voltava. A partir do momento que você veio uma tonelada nas tuas costas, você atravessa essa resistência como se fosse uma folha de papel. Beleza? E é isso. Finalizamos. Galera, se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário. Os links da descrição. Temos os links de WhatsApp, Telegram, grupos gratuitos. Nossos Instagrams com caixa de perguntas diariamente, onde vocês podem ter acesso aí a qualquer informação que vocês almejam, que a gente traga uma resposta para vocês. E galerinha, 5 horas eu solto o link da aula aí, beleza? É tudo nosso, tamo junto e fui! Valeu. Falou! Valeu.